Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a Segunda Revolução Industrial. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e vamos dar início à nossa aula. Antes da gente adentrar no assunto de Segunda Revolução Industrial, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. E ela acontece especificamente na Inglaterra, né? A Inglaterra ela é o país pioneiro que vai dar início à introdução de máquinas na produção industrial, né? Afinal, o que é a Revolução Industrial? Podemos definir a Revolução Industrial como o conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas a partir da introdução de máquinas no processo de produção. Essa é uma definição que a gente pode utilizar. Já na segunda Revolução Industrial, essas indústrias e essas máquinas, elas vão se expandir por outros países, como a Alemanha, França, Estados Unidos. Então, a primeira, ela fica mais restrita à Inglaterra. Já na segunda Revolução Industrial, entre o século XIX e o século XX, né, entre 1850 e 1870 do século XIX até 1945, ali pelo final da Segunda Guerra Mundial, é que nós temos a segunda Revolução Industrial. E nessa segunda, como eu já disse, aí as grandes fábricas, as indústrias irão ter se espalhado por outros países. Esse período marca também o advento da Alemanha e dos Estados Unidos como potências industriais, inicialmente na Inglaterra, como eu já falei, e depois teremos esses outros países embarcando aí também nessa onda industrial. Segunda Revolução Industrial. As principais fontes de energia durante esse período que começaram a surgir e a serem utilizadas é o uso do carvão e o petróleo. Pois é, o petróleo começa a se destacar aqui no século XIX. Lembrando que o petróleo não é só utilizado apenas como combustível, mas também para a fabricação de outros produtos, como, por exemplo, produtos de plástico. A principal matéria-prima, nós temos o ferro, o petróleo também, utilizado como matéria-prima, como eu já falei. Na questão do maquinário, temos a máquina a vapor, o motor elétrico. Essas são algumas das inovações que a segunda Revolução Industrial vai trazer e que vai mudar drasticamente o mundo, em questões econômicas, políticas, sociais e até culturais. Enfim, realmente se trata de uma revolução. Também há mudanças no capitalismo. Veja, inicialmente ali nós temos o seguinte, primeiramente nós temos livre concorrência, então temos pequenas empresas, né, familiares. Aí no capitalismo industrial, como é que funciona o capitalismo industrial? Você reinveste o próprio lucro. Então pense no seguinte, vamos supor que nesse mês você lucrou, sei lá, 20 mil reais, por exemplo. Você pega esse lucro, ou uma parte dele, ou grande parte dele, e reinveste na sua empresa, no seu produto. Ou seja, você pega o lucro e reinveste. E quando a gente fala capitalismo industrial, quer dizer que a principal fonte de renda e lucro vinha das indústrias. Né? Por isso que a gente chama capitalismo industrial. E depois, a partir da segunda Revolução Industrial, nós temos o capitalismo financeiro, em que o investimento dos bancos, né, das ações. Então, no capitalismo financeiro, há um destaque muito grande para os bancos, ok? E temos aqui a concentração do capital, né? E a gente vai falar agora sobre o que é trust, holding e cartel. Pois bem, durante a segunda Revolução Industrial, surgirão, digamos, tipos de empresas, vamos chamar assim de tipos. Um primeiro que a gente pode destacar aqui é o trust. O que é o trust? É a fusão entre empresas para controle total de uma mercadoria ou de um ramo na economia. É a fusão de empresas, a união, a junção. Essa união busca obter o controle total da produção, desde as fontes de matérias-primas até a distribuição das mercadorias. Por exemplo, a união da Sadia com a Perdigão. E aí surgiu a BRF, Brasil Foods. Ou seja, o que é o trust? É quando duas empresas elas se juntam, se transformam em uma só, né? Visando controlar a produção, né, de algum produto, a matéria-prima, a distribuição de mercadorias. Então, para facilitar, entendam, trust é a fusão, é a junção de duas ou mais empresas. Temos o holding. Holding quer dizer contenção. Contenção quer dizer
conter, controlar. O que é o holding? Agrupamento de grandes sociedades anônimas, empresas que abrem seu capital e emitem ações negociadas nas bolsas de valores. Então, por exemplo, nós temos aqui essas marcas aqui, a P&G, a Oral-B, a Gillette, a Unilever. Então, são agrupamento de grandes empresas em que elas permitem que as suas ações sejam negociadas. Professor, o que são ações? Eu vou tentar ser breve. O que são ações? Ações são partes de uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa de capital aberto é uma empresa que permite que determinadas partes dela sejam colocadas à venda. Pense nesse exemplo. Imagine uma empresa X. Essa empresa, vamos supor que ela vala 100 milhões de dólares, por exemplo. E aí, quando ela vende suas ações, quer dizer que ela está vendendo partes dela. Aí, por exemplo, se você comprou, né, a empresa vale 100 milhões, e você comprou 10% das ações, então você é dono de 10% dessa empresa. E aí, os lucros dessa empresa, uma parte, né, desses 10%, vão vir para você. Então, tem empresas que têm vários sócios, vários donos. Então, professor, e quem é que manda? Normalmente, quem manda é quem tem maior parte das ações. Então, por exemplo, pode ser que essa empresa, eu seja dono de 50% das ações, você seja dono de 10%, outra pessoa seja dono de 15%, de 7%, ou seja, são empresas de capital aberto. E algumas empresas têm vários acionistas, ou seja, têm vários donos, né? Porque são donos de partes dela. Eu comprei 5%, fulano comprou 10%, fulano comprou 15%, e essas partes nós chamamos de ações, ok? E temos o cartel, que é uma associação não formal entre empresas do mesmo ramo de produção. As empresas mantêm a sua autonomia. O objetivo dessa associação, não é uma associação formal, jurídica ali, é a dominação do mercado. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas marcas de combustível, de postos de gasolina, que dominam o mercado. Então, eles formam uma aliança não formal, não é que se unem, não confundam com o trust. Né? Mas essas marcas aqui, por exemplo, elas dominam, ou dominaram, o mercado, no caso de combustível, de a gasolina, a álcool, enfim. Ok? Então, esses três tipos de empresas vão surgir a partir da segunda revolução industrial. O trust, o holding e o cartel. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Próxima aula a gente continua falando sobre segunda revolução industrial. Valeu!